Faixa 1. A mente é o campo de batalha. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim com os despotismos, os principados e potestades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes sobrenaturais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nessa passagem vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra os outros seres humanos, mas contra o mal e os demônios. Nosso inimigo Satanás tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O diabo é um mentiroso. Jesus chamou-o de pai das mentiras e de tudo o que é falso. João capítulo 8, versículo 44. Ele mente para você e para mim. Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, pergunta, questionamento e teorias. Ele se move vagarosamente e cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo. Lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Ele tem nos estudados há longo tempo. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece as nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos. Sabe o que mais nos aborrece. Ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência. Demolindo fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir e derrotar fortalezas, anulando sofismas. Visto que refutamos argumentos e teorias e questionamento, e toda altivez e superioridade que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certas formas de pensar. Nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde, mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada.
A tradução desse versículo na Bíblia amplificada diz que devemos tomar essas armas e refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos teorias e questionamentos. Toda essa atividade se passa na mente. A mente é o campo de batalha. Resumo da situação. Portanto, até aqui vimos que estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é o Satanás. A mente é o campo de batalha. O diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortaleza em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégia e engano, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa. Desenvolve seu plano com o tempo. Vamos examinar seu plano mais claramente por meio de uma parábola. O lado de Maria. Maria e seu marido João não estão desfrutando um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargurados e ressentidos. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago, causado pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. A esta altura você deve estar pensando: eu sei a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos. 3 anos depois que ela e João haviam se casado. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que o seu mau comportamento a faça sentir-se em constante condenação. Agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede, em quase cada frase das suas orações, vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. Por que não tem visto mais progresso? A resposta encontra-se em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não nos conformeis com este século, este mundo, modelado e adaptado aos seus costumes superficiais. Mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, por seus novas ideias e novas atitudes, para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa e agradável perfeita vontade de Deus, aquilo que é bom e aceitável e perfeito à vista dele para vós.
Maria tem fortalezas em sua mente. Elas têm estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, etc. Mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações, porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos, porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo, na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como a sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com a esposa e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito. Parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagens de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordem às pessoas à sua volta. Ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrade. E ninguém, especialmente esposas e filhas, podem fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordens outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha de sua mente. Repetir esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais em um período de 10 anos, e veja se está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que o queira por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão da qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês agarrardes com força aos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com a sua palavra, e então usar as armas de 2 Coríntios capítulo 10,
versículos 4 e 5, para destruir fortalezas e toda a altivez, superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, ensino, livros, gravações, seminários e estudo individual da Bíblia. Mas nós devemos habitar, continuar na palavra até que ela se torne revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: à medida de reflexão e estudo com que tiverdes medido a verdade que ouvires, vos medirão. Será a medida de virtude e conhecimento com que vos medirão. Também, e ainda se vos acrescentará, repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas devem ser louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios, ou um método tentando para ver se funciona. Também ambos louvor e oração envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e sua bondade. A oração é o relacionamento com Deus. É vir e pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama, que Ele é cheio de misericórdia e Ele o ajudará. Conheça Jesus. Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você todo o tempo como o seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra usada de várias formas, como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são armas carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais, porque estamos combatendo espíritos mestres. Sim, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a arma da palavra no deserto para derrotar o mal. Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia: está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar suas armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade, que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido João não é. Ele a ama muito. O lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuíram para a situação com que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo
e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças e a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser se sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva, pensando: bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer: vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como o senhor macho, discursando e gritando sobre a sua autoridade. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Ensina que um homem deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisa assumir sua responsabilidade, pois com a responsabilidade vem a autoridade. Ele deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entregar a Deus, tenho fé nele. Ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem a porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu abusos na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia: João, você é um desastre. Você nunca será nada. João tentou muito agradar a sua mãe, porque ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças. Mas quando mais tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado. Então sua mãe lhe dizia todo o tempo quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso o deixava nervoso. E assim ele frustrava o seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças, de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisa acontece conosco em alguma altura da nossa vida. Mas isso arrasava João, porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E ainda uma garota de quem ele realmente gostava no início do seu curso colegial, que o trocou por outro garoto. No momento em que todas essas coisas estavam registradas na vida de João, e o diabo havia trabalhado nele, construindo fortalezas em sua mente por anos e anos. João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções.
Por anos, ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim. Não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que quer que elas queiram. As poucas vezes em que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabaria perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final. Ele raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o ungido, o Messias, meu ungiu para evangelizar, pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os tiranizados, machucados, esmagados e quebrados pela calamidade, e apregoar o ano aceito e aceitável do Senhor, o dia quando a salvação e os favores graciosos de Deus abundam profundamente. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como é o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra. Muitas vezes a discórdia é uma propensa oculta de ira no lar, que todos sabem que ela está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera no lar é terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e a Maria, bem como a seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos. Será uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada. Entretanto, isso é da conta deles. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Será a passagem bíblica chave na decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade e, agindo na verdade, ela nos tornará livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles, à medida que Deus a revela a eles. A verdade é sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento. Elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhes afetam negativamente o resto da vida. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo para desculpa para permanecermos escravos dele. Ninguém tem culpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória, em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele.
A saída. Não vos sobreveio, não tomou conta de vós tentação nenhuma, provação que incide o pecado, seja como for que tenha vindo ou para onde leve, que não fosse humana, isto é, nenhuma tentação ou provação veio a vós que estivesse além da resistência humana, e que não fosse ajustada, adaptada, e que não pertencesse à experiência humana, de tal forma que um homem pudesse suportar. Mas Deus é fiel, a sua palavra e a sua natureza misericordiosa, e não permitirá que sejam tentados, aprovados, além das vossas forças, habilidades e a força de resistência, e poder para resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, sempre vos proverá livramento, uma forma de escapar para um lugar de pouso, de sorte que sejam capazes e fortes e poderosos para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Espero que você veja nesse exemplo da parábola como Satanás toma nossas circunstâncias e constrói fortalezas em nossa vida. Como ele trava a guerra no campo da batalha da mente. Mas, graças a Deus, nós temos armas para destruir as fortalezas. Deus não nos abandona e nem nos deixa desamparados. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas com cada tentação, Ele também providenciará a saída ou escape. Qualquer um de nós pode ser Maria ou João. Estou certa de que a maioria de nós, de alguma forma, se identifica com o cenário. Seus problemas são internos, em seus pensamentos e suas atitudes. Seu comportamento externo é apenas um resultado da sua vida interior. Satanás sabe bem que, se ele puder controlar nossos pensamentos, ele poderá controlar nossas ações. Você pode ter algumas importantes fortalezas em sua vida que precisam ser quebradas. Deixe-me encorajá-lo, dizendo: Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e a sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que Deus está lutando do seu lado.